Sou o professor Robson Macedo. Iremos hoje conversar, desenvolver, nesse retorno às atividades, às nossas aulas. Iremos dialogar um pouco sobre esses relacionamentos que a arte pode nos dar, esses relacionamentos que a arte pode nos condicionar e nos trazer. Hoje esse assunto é importante porque eu vou abordar alguns tópicos sobre um assunto tão importante que é essa arte e os relacionamentos, onde ela tem uma abrangência muito grande. Porque além da arte e os relacionamentos, ela trazer as definições do ambiente artístico, também ela nos favorece a desfrutar muitos momentos importantes das nossas vidas. E este tópico que vai ser abordado agora é importante para que possamos refletir e trazer uma consciência plena da importância do que é este momento sobre as relações. Vocês estão percebendo que o primeiro ponto que eu vou discutir com vocês aqui é este momento sobre a arte que faz parte da vida do ser humano. Por fazer parte da vida do homem, né? A arte faz parte da vida do homem, da humanidade, do ser humano. Por isso que esse tópico é importante. Por quê? Porque quando nós dizemos que a arte faz parte da vida do homem, do ser humano, da sociedade, da humanidade, dizemos isto porque a arte ela tem uma função primordial e importante, que é fazer com que os nossos sentimentos, fazer com que as nossas emoções venham despertar, nascer, florescer, crescer. É importante porque a maior função da arte é fazer com que o homem tenha uma sensibilidade, a humanidade possa ter sensibilidade na observação, sensibilidade no falar, sensibilidade no comportamento. A arte tem essa função de trazer uma harmonia, uma qualidade que nós chamamos do grego sine qua non, ou seja, incondicional. Então é de suma importância termos este ambiente artístico em nossas vidas para trazer, para despertar com amor e carinho este momento de tranquilidade, este momento de paz, de luz, este momento de fazer com que o ser humano possa ter um descanso da sua alma. Então a função da arte na vida da sociedade é isso, é trazer este ambiente de emoções, sentimentos e sensibilidade. Depois nós entendemos que, tendo a oportunidade e o acesso a estes sentimentos, nós consequentemente teremos transformações. E aí nós podemos observar as transformações do homem. O que é isso? O homem começa a se transformar, o ser humano começa a ter novos comportamentos, novas ações, novas formas de agir, novas formas de resolver as coisas. Veja só, por questão do dia a dia, algumas frases fazem parte da nossa convivência e achamos isso normal. Por exemplo, quando nós estamos com raiva de alguma coisa, chateado com alguma coisa, o que é que acontece? Com outra pessoa, você tem uma forma de agir que nós colocamos isso como normalidade. Por exemplo, se eu te pegar, eu vou te matar. Não vem aqui não, porque se você vir aqui na minha casa, eu vou matar você. Faz isso não que eu te mato. Nós utilizamos uma palavra de exterminar a vida do próximo, dar a cabo à vida do próximo, como direito que nós temos de acharmos que temos o poder de tirar a vida do outro. Falamos isso, claro, não porque queremos fazer. Falamos isso não porque achamos que isso vai acontecer. Não, é um jargão que se tornou algo normal, que não deveria ser normal e nem deve ser normal essas ações.
por conta da falta das transformações, porque não tem as emoções e a sensibilidade como rotina em nossas vidas, e isso se torna algo normal. Então essas frases perversas, essas atitudes ruins, negativas, possamos estar atentos, porque um dos motivos das transformações é sempre estar em alerta máxima. O outro ponto que é importante é o aproximar, conhecer, compreender e vivenciar. O que eu quero dizer com isso? Na vida, para que possamos ter o acesso, o conhecimento, sempre tem os primeiros passos. Que este aproximar é necessário na vida de todos e em tudo. Porque antes de eu fazer pré-julgamento, antes de eu fazer julgamento, antes de eu querer condenar ou traçar um perfil de alguém, eu tenho que me aproximar a esta pessoa. Eu não posso traçar um perfil de alguém ou fazer julgamentos ou dizer o que é, o que não é, o que é certo ou o que é errado, o que deve, o que não deve, se eu não conheço o outro. Então eu tenho que me aproximar primeiro. Quando eu me aproximo, eu vou conhecer. Isso é muito importante, conhecer. Depois eu vou tentar compreender o motivo de determinadas características, o motivo de determinadas ações, o motivo de determinadas formas de agir. E aí eu começo a ter uma vivência com esta pessoa ou com o outro. E dentro dessas ações de aproximar, conhecer, compreender e vivenciar, eu vou ter uma qualidade para traçar um roteiro, uma característica sobre a outra pessoa. Então esses tópicos aí é importante porque nos traz uma consciência sobre um ambiente relacional ou um ambiente de relacionamento. Por isso que a arte com seus relacionamentos, a arte e as suas relações, porque a arte e as suas relações, ela não é somente as relações artísticas, música com pintura, cinema e escultura, disciplina artes com disciplina com outras disciplinas. Não é somente uma relação do trabalho do autor com a sociedade, do trabalho do artista com o mundo. Não é somente isso. Quando nós traçamos o leque sobre a arte e as relações, ela toma uma dimensão enorme de fatores, conhecimentos e ideias. E nós não podemos resumir o conteúdo artístico por conta de determinados paradigmas constitucionais ou de leis. O outro ponto é importante porque a arte, que ela traz alguns meios de estudo. A arte como meios de estudo, ela nos dá as informações sobre a estética, que é de sua origem, ela vem do belo, da perfeição, do detalhe, do cuidado, do carinho, das minúcias. Então a estética desse meios de estudo, a estética é isso. Então veja só, com este procedimento, a estética no ambiente artístico, ela mostra que a arte é um produto de muito cuidado, que se faz, se trabalha, se desenvolve com muito cuidado, com perfeição, com paciência, com tranquilidade, sem estresse. Você que desenha, você tem que fazer o seu desenho com muito cuidado, muita paciência, apagando várias vezes, refazendo várias vezes. Você que canta, você que toca, você desenvolve o seu instrumento, a sua técnica vocal com muita paciência, com muita repetição, com muito ensaios. Você que pinta, você tenta pensar em cores, em mistura de cores,
e tentar trazer determinadas tonalidades específicas com muito carinho. Então a arte ela sempre traz esse viés de cuidado, de paciência, de carinho, sem ter pressa, sempre pensando numa perfeição, na beleza ao outro, sempre pensando como o espectador, o público vai reagir. Essa é a estética. E com isso nós aprendemos a ter expressões criativas. O que significa isso? As expressões criativas é o despertar da criatividade no ser humano. É o desenvolvimento da criatividade. Nós temos que ser pessoas criativas na sociedade em que vivemos, principalmente no ambiente artístico, principalmente no trabalho artístico, principalmente na sua desenvoltura escolar, acadêmica, profissional. Então, temos que ser pessoas criativas para sempre levar o melhor para o público, sempre levar o melhor para quem está próximo e principalmente agradar a nós mesmos, que somos os primeiros espectadores, é nós mesmos. E aí vem a parte de observar esse mundo. É necessário trazer um olhar de observação ao mundo, é necessário trazer um olhar de análise e crítica ao mundo. É importante entender que a palavra crítica, ou esse ambiente crítico, ele não é um ambiente negativo, ele não é uma palavra que é se colocada de forma negativa. Nós que colocamos esta palavra dentro de um contexto que não deve ser. Este é o primeiro ponto. A palavra, esse ambiente crítico sempre é construtivo, sempre é progressivo, sempre é para o crescimento da sua profissão, do seu dia a dia como estudante, do nosso dia a dia como alunos e professores ou homens na sociedade que vivenciamos. É importante, é necessário entendermos que temos que ter o cuidado de saber que o ambiente da crítica sempre é uma elevação para o melhoramento do homem como pessoa em seu ambiente de vivência. Então, eu quero trazer para vocês essa compreensão. Por quê? Porque a necessidade dessa compreensão é importante. Então, quando alguém fala sobre o meu conteúdo, sobre a minha aula, sobre a minha forma artística, eu tenho que ouvir, eu tenho que pensar, analisar, porque eu sei que isto será um meio para o meu desenvolvimento. E não posso ficar chateado, achar que a pessoa está querendo me trazer algum mal, me denegrir. E isso não pode estar em meu pensamento. A humildade é um ponto primordial. Mostrar humildade é saber que eu tenho que ouvir, respeitar o diálogo do outro, porque eu sei que o outro está querendo o meu crescimento. Quando eu uso de egocentrismo, de arrogância, é quando eu não quero ouvir o outro e achar que o outro está querendo me denegrir. Então, dentro desse ambiente, desse processo, eu vejo a importância desse crescimento na sociedade. A parte de analisar é interessantíssima, porque nós, como seres humanos, temos que aprender a analisar. A parte de analisar é a parte de observar, é a parte de tentar colher informações, não ficarmos somente com a informação de uma pessoa, mas tentarmos buscar ideias, buscar informações para poder traçar, para poder desenvolver, para poder criar, para poder ter uma característica do meu trabalho artístico, ou do trabalho do outro, ou da pessoa, ou de mim mesmo. Então, esse olhar crítico e analítico é importante. A palavra analítico vem de analisar. E também as transformações de cada época. Isso é muito importante, porque eu tenho que sempre observar o meu passado, como era a vida dos meus pais antes, como era a vida das pessoas antes. Era mais difíceis que a minha, ou a minha está sendo mais difícil hoje? Antes de eu poder reclamar, antes de eu estar reclamando. Então isso é muito importante. E também entender que as transformações de cada época nos dá também
esse conhecimento, esse conteúdo, essa diversidade de objeto de conhecimento, de assunto, de informação. Então, dentro desse contexto, com essas definições sobre esses relacionamentos por meio da arte, nós temos a arte como meios de estudo. E por isso nosso momento hoje, uma iniciação sobre a importância da arte na vida da sociedade.